Boa noite aos brasileiros e aos portugueses. Estamos no último Desconversas de 2025. Só você, doutora Silvia, quiser resgatar algum tema para a próxima semana ou para o dia 31. Mas estamos aí caminhando para o final do ano e eu recentemente finalizei mais uma mentoria que foi um trabalho muito lindo que eu faço com o pessoal do Elas na Indústria. E nas fases finais dessa mentoria, junto com a minha mentorada, nós decidimos refletir sobre a questão do foco, né? Porque o foco está vinculado a uma série de questões na nossa vida e, obviamente, como eu tenho uma parceira extraordinária, eu falei, Silvia, eu gostaria de ter uma opinião sua sobre algumas coisas do que nós discutimos dentro dessa mentoria, né? E aí, vamos colocar isso nas conversas? E ela falou, bora, então, bora, estamos aqui. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Silvia, desejar boa noite a todos, antes de colocar um ponto que foi bastante central para mim nessa reflexão. Doutora Silvia, é um prazer estar com você novamente. Olá, Soira, boa noite a todos. Sim, este em princípio será o último programa, não tem havido muito tempo, aliás, a nossa periodicidade de programas tem sido um bocadinho alterada, porque tem sido sempre segundo a nossa disponibilidade, e um dos nossos objetivos é que 2026 traga um bocadinho mais de disponibilidade e de estabilidade para nós podermos retomar com mais frequência este nosso programa, nosso vosso que é tão importante. Como viram, o nosso tema hoje é foco, estão todos convidados a intervir, a fazer perguntas, a fazer comentários, e vou já passar a palavra à Soira, porque, como quem nos acompanha também sabe, nós não preparamos nada propositadamente antes de iniciarmos para que consigamos realmente responder de uma forma honesta portanto, estou bastante curiosa com as questões que a Sara me vai trazer. Sara, a palavra é tua. Bom, vamos lá. Um dos pontos da minha mentorada foi a questão de como ela poderia programar melhor o tempo dela, né? E dentro dessa nossa reflexão de como gerir melhor o tempo, é óbvio que a questão do foco ela foi primordial, mas é sempre muito isso, né? Esses trabalhos de mentoria, a Silvia nos atendimentos dela sabe disso com muita propriedade, nós saímos com mais aprendizado, eu acho que até do que nós passamos. E foi muito curioso que naquela semana eu estava ouvindo um padre que lamentavelmente faleceu, o Padre Léo, e ele é divertidíssimo, né? Algumas pessoas até de Portugal devem conhecer, porque ele estava sempre na Canção Nova. E ele falou que ele, e assim, fazendo alguma coisa aqui, eu vi uma fala dele que me deixou muito pensativa. Exatamente nessa semana em que eu estava ali elucubrando sobre essa questão do foco. Ele falou assim: olha, Jesus, quando ele volta, quando ele ressuscita, ele não vai para dentro do sinédrio, né? Eu fiquei pensando, nós, humanamente falando, a gente ia aparecer para todos eles ali, né? Herodes, os fariseus, assim, falou assim, tá vendo aqui, ó, vocês tentaram me matar, eu tô aqui, né? Eu fico pensando, humanamente falando, a nossa tendência seria nesse primeiro momento fazer isso. E o Padre Léo falou assim, não, ele não vai fazer isso, ele vai para aquelas pessoas que precisam saber da presença dele, que precisam saber que ele ressuscitou. E aí ele fala, e naquele momento a preocupação dele é mais em ter uma cura emocional e espiritual do que qualquer outra coisa, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, isso é foco. Por que que isso é foco? Porque eu falei, gente, em nenhum momento ele desviou o olhar dele para aquilo que ele tinha proposto. Então é assim, é o foco nas pessoas certas, é o foco no propósito certo, e isso me fez pensar,
Porque humanamente falando, eu volto, né? Nós teríamos essa tendência a ir aparecer diante dos nossos adversários, né? Para dizer, olha, tá vendo? Eu consegui vencê-los, né? Eu venci. Mas não, e isso me chamou muito a atenção, falou quanto aprendizado nós não perdemos por deixar de olhar essas questões que são muito humanas, que é a questão do foco. Ou seja, não se desviou, manteve o propósito tanto naquilo que ele queria fazer, que ele veio para fazer, como nas pessoas que realmente iam poder ajudá-lo. E aí isso também me fez pensar na questão de quem nós estamos mantendo ao nosso redor e o quanto essas pessoas são capazes de nos manter focados ou serem aquelas pessoas que vão nos ajudar a chegar no objetivo, né? E isso foi uma coisa que eu refleti junto com a minha mentorada depois, né? Ela me deu espaço para a gente falar sobre isso, sobre essa ótica, ou melhor, partindo dessa ótica, mas isso serviu de reflexão para mim depois, porque eu fiquei pensando, eu falei, gente, é nisso que a doutora Silvia, por exemplo, falou, de nós não estarmos tendo tanto tempo, as nossas agendas às vezes não conseguem conciliar, enfim, e isso me fez pensar, qual é o meu foco? E com quem são as pessoas? O que eu quero fazer? Onde eu quero chegar? Porque eu estou abraçando um mundo de coisas que algumas vezes até parece uma oportunidade importante, mas às vezes é só uma armadilha. E não está me levando, sabe, por mais que você diga assim, nossa, mas é o lugar, mas às vezes esse o lugar, você não está ali com as pessoas que vão te promover para ajudar você a chegar nesse lugar, nesse foco que você tem, elas não estão alinhadas com o seu propósito. E aí, doutora Silvia, me veio também uma outra frase na cabeça. Eu sei que eu estou trazendo muita coisa, mas eu estou sintetizando bem o que foi a nossa conversa ali. Me veio também uma coisa na cabeça, né? Que os leões não correm com as hienas. Porque quando um leão está num grupo de hiena, as hienas podem até se aproveitar num determinado momento daquele alimento que o leão proporciona, porque o verdadeiro caçador é o leão. Mas chega um momento que a própria presença do leão começa a incomodar as hienas, e é onde elas se juntam para atacá-lo. Então, assim, desculpa trazer tanta coisa assim de uma vez, mas eu acho que essa foi um pouco a síntese da reflexão que eu fiz, né? E pensando nesse final de ano, eu acho que uma das coisas principais para mim, finalizando 2025, é pensar onde está o meu foco atualmente, onde eu quero que o meu foco esteja e com quem eu quero que esse foco esteja. Porque, por exemplo, os conversas para mim, estar com a Silvia é uma prioridade grande, digamos assim, uma das minhas principais prioridades, mas tem tanta coisa acontecendo paralelamente, então, assim, como é que eu vou, e nós já conversamos isso com a Silvia em algum momento, né, de como determinar as prioridades, mas eu entendo, Silvia, que a minha palavra de fechamento do ano é foco. Bom, então há uma dessas coisas, não é? Para falar. Eu acho que uma das ideias que eu gostava de deixar hoje é que aquilo que nos desafia ou que nos seduz no momento pode ser extremamente agradável ou extremamente desafiador ou sedutor, no entanto, é mesmo muito importante que nós pensemos se é aquilo que nós queremos para o nosso futuro. Pode ser algo que nos realiza até momentaneamente e que nós pensemos que não podemos perder a oportunidade, mas lá está, não, é mesmo muito importante que haja uma linha minimamente definida, não é? Para nós, a cada decisão que nós tomamos, percebermos se aquilo que estamos a fazer está a ir ao encontro da nossa linha. E essa linha de que eu falo é o nosso propósito de vida, que obviamente pode e deve ser ajustado à medida que nós vamos avançando. No entanto,
é preciso nós sabermos para onde é que vamos, o que é que nos move, o que é que nos leva a tomarmos as nossas decisões, para que quando as situações surgem, e há realmente várias coisas que vão acontecendo todos os dias, como tu disseste bem, há sempre outras procuras, outras propostas, outras experiências, e por vezes nós temos algum receio também de deixar escapar alguma coisa, de estarmos a perder oportunidades, de pensarmos que aquilo pode não voltar a acontecer e deixarmos outras coisas para trás. E essa também é a tal diferença entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante. A grande parte das vezes, se nós não pararmos para pensar e para voltarmos à nossa rota, que eu penso que isso também tem muito a ver com o foco, nós acabamos por passar a maior parte do nosso tempo a resolver e a aceder àquilo que é urgente, porque como o próprio nome indica, é urgente, e acabamos por pôr secundariamente aquilo que é importante. E se nós formos sempre resolvendo aquilo que é urgente, às vezes não há tempo para nos focarmos naquilo que é importante, ou então deixa de fazer sentido, porque entretanto já se perdeu um fio condutor daquilo que tínhamos pensado para nós e para a nossa vida. E também aí, ou sobretudo aí, todas as decisões são importantes, mas as pessoas, como tu disseste bem, que nos rodeiam, são também extremamente importantes, porque nós não podemos nunca dizer, e já falámos sobre isto aqui várias vezes, nós não podemos dizer que somos, que não somos influenciáveis. É muito pouco humilde, é muito pretencioso ou arrogante considerarmos que não somos influenciáveis, que sabemos perfeitamente a pessoa que somos, sabemos o que queremos para nós, temos convicção nos nossos valores e não significa que não seja verdade. No entanto, nós temos sempre necessidade de sentimento de pertença, porque somos seres sociáveis e sociais. E, portanto, eu estou sempre, nem que seja inconscientemente, a ponderar nas minhas decisões se aquilo me vai excluir de um grupo ou se me vai incluir. E se o preço que eu pago por me sentir excluída é maior do que aquele peso, às vezes, estar ali a suportar alguma coisa que eu gosto menos, mas que me faz estar inserida num grupo. Isso... Posso, inclusive, Silvia, para você citar essa frase que você colocou hoje, da questão da cura, porque eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, foi uma das coisas que eu pensei, eu ia colocar na sequência, mas como você é extraordinária e já vem com a chave de tudo, eu queria que você colocasse a frase que você compartilhou hoje. É precisamente isso, não é? O facto de nós percebermos que algumas coisas não são boas para nós. Há alturas em que não temos tanta consciência, não é? Porque os nossos níveis de consciência vão ficando alterados. E sem querer me desviar muito do assunto, mas porque tem a ver e é importante, as questões dos abusos, por exemplo, da violência doméstica, que já falámos aqui tantas vezes, tem muito a ver com isso, com o alterarmos a nossa rota, não é? Desviar-nos do nosso foco, e quando nós nos damos conta, suportamos uma situação que não gostamos tanto, suportamos outra, aceitamos uma coisa, aceitamos outra, e quando damos conta, vamos imaginar assim visualmente, se eu tiver um caminho em que eu, em vez de ir nesse sentido, eu vou-me desviando sempre 1 centímetro, quando eu me der conta, eu estou a quilómetros daquilo a que eu me tinha proposto, não é? E por isso é que nos abusos e na violência muitas vezes isso acontece, porque é uma coisa progressiva, quase não nos damos conta, por isso é que temos que fazer pontos de situação, reflexão, e para além disso termos a coragem, e isto já no sentido da frase que eu coloquei, termos a coragem de sermos honestos connosco próprios, porque essa é a pior desonestidade, é quando nós fingimos para nós mesmos que não faz mal, aquilo que está a acontecer não é importante, eu aguento, o problema é que faz mal e o problema é que eu não tenho que aguentar e não devo aguentar, não é? Porque tudo aquilo que se desvia daquilo que me faz respeitar-me a mim própria e daquilo que eu quero para mim, lá está, vai-me fazer ficar anos-luz daquilo que eu quero e daquilo que eu preciso e daquilo que eu mereço. Agora, é obviamente muito difícil ter a coragem de deixar para trás
aquilo que não é bom para nós, porque isto não é assim tão linear. Muitas vezes aquilo que não é bom para nós é algo que nós gostamos, é alguém que nós gostamos, são situações que nós conhecemos, lugares que nos são confortáveis, mesmo quando nós sabemos que não são bons para nós. E ao mesmo tempo, muitas vezes ao mesmo tempo, saber que aquilo que eu preciso e aquilo que me vai fazer bem é algo que eu sei que, pelo menos inicialmente, me vai ser desagradável, me vai ser desconfortável, me vai ser desconhecido, me vai obrigar a desconstruir-me para me voltar a construir. E, portanto, eu sair de uma situação que não é muito boa, mas que é quentinha, é morninha para mim, e ir para um sítio frio, gelado, em que eu sei que eu vou ter que lutar para me ajustar à situação, mesmo que eu saiba que isso é muito melhor para mim, não é assim tão fácil de tomar essa decisão, não é? E, portanto, o foco é muito subjetivo, apesar de nós sabermos, e quem nem sequer saiba qual é o seu foco e qual é o seu propósito, e já lá iremos. Mas mesmo quando nós sabemos, mesmo quando temos uma noção, quando já pensámos muito nisso, as adversidades da vida, e às vezes pequenas más decisões que nós tomamos e que naquele momento achamos que não é nada de especial, não é aquilo que vai mudar a minha vida, mas às vezes é o somatório dessas más decisões, não é? Em que eu vou realmente me desviando daquilo que eu sou e daquilo que eu quero ser e daquilo que eu quero para mim, que acaba por me levar para um caminho em que, entretanto, eu me perdi. E quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, e se calhar até nós próprios já o sentimos, que estamos perdidos, que já nem sabemos quem somos, já não nos reconhecemos nas nossas decisões e nos nossos comportamentos. Soira. Silvia, você trouxe uma fala agora que eu achei muito interessante, né? Que Jesus não voltou para aqueles que odiavam, ele voltou para aqueles que gostavam dele. E você acabou de falar isso, né? Assim, que a gente precisa estar com essas pessoas que gostam de nós, né? E às vezes esse passo tem uma coisa que eu também achei interessante, às vezes é inevitável, né, ouvir meu irmão falando aqui pela casa com os amigos dele, e eu aprendo muito com ele, além de dar risada, porque eu já até contei algumas historinhas, tipo do bombom, né? Você deve lembrar, Silvia, tem que tomar cuidado para ser só bom, porque se você vira bombom, você vira trouxa, né? Enfim, eu não sou engraçada, mas o contexto é muito engraçado. Mas eu ouvi um dia desses meu irmão conversando com os amigos dele, falando de uma pessoa que, onde esse rapaz vai, ele arruma confusão, ele provoca as pessoas ao limite, enfim, né? E aí, meu irmão falou uma coisa que eu fiquei muito pensativa, porque é uma das coisas, e penso que é uma das principais para quem é muito empata, que é ouvir as histórias tristes, né? E ele falou assim, pois é, né? Mas você já percebeu que ele sempre vem com uma historinha triste? E aí ele falou assim, eu não gosto de pessoas que ficam me contando historinhas tristes. E aí eu entendi o que ele quis dizer. Óbvio, ele é uma pessoa extremamente solidária, sabe? Esse ano, por exemplo, a gente faz a campanha do agasalho, né, para a associação, e eu nem tinha lembrado, e quando eu fui procurar a caixa já estava lá no supermercado, enfim. Então não é a atitude de uma pessoa que não pensa no outro, mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Que nós muitas vezes somos enganados por histórias tristes, né? Isso aconteceu comigo, eu faço isso porque alguém me abandonou, sabe? Sempre tem uma história triste para aquilo que a Silvia falou há pouco, né? Para justificar uma atitude que ela não tem justificativa. E isso é uma coisa que eu também coloquei como um ponto de observação para mim, né? Não ouvir histórias tristes. Porque existe de fato uma coisa que eu acho que é importante nós olharmos, né? E é assim, todos nós como seres humanos temos aí os nossos momentos de tristeza, de desânimo, de querer jogar tudo pro alto, de desistir, e você precisa ter uma amiga, né, Silvia, para chegar e falar assim, não, vamos embora, olha por aqui, vai nessa direção, enfim.
Não estou dizendo que nós somos infalíveis, mas uma coisa é você perceber, e isso é uma estratégia muito forte dos manipuladores, de vir com essas histórias tristes, né? É sempre uma história triste. Ah, porque um dia meu pai me deu um tapa, isso me traumatizou, então eu acho que isso é justificativa para eu agredir alguém. Ah, porque, sabe, sempre tem uma situação, fulano está me perseguindo, isso em todos os ambientes, tá? Ambiente de trabalho, você enquanto líder de uma equipe, sempre tem as histórias tristes, sempre tem aquela coisa de eu acho que a Silvia quer me prejudicar, sabe, assim, umas coisas que, a hora que você olha, e isso é uma coisa que a Silvia tem batido nessa tecla, e eu também já comentei isso em outras ocasiões, né, para olhar as ações e não as falas, nós somos muito tendenciosos a ouvir as histórias tristes, mas não olhar as ações tristes. E aí, o que meu irmão fez, que eu achei muito sábio da parte dele? Ele foi olhar as ações. Ele falou assim, tá bom, a pessoa sempre chega com uma historinha triste, mas todos os lugares que ele vai, ele cria uma situação com alguém para gerar desconforto, para gerar uma briga eventualmente, enfim. Então ele fala assim, eu cansei de ouvir histórias tristes. E eu acho que essas histórias tristes, Silvia, não sei se você concorda, e talvez também entre no conceito de tomar cuidado com as hienas, né, que estão ali sorrindo e fazendo barulho do nosso lado. Eu não sei se você também concorda, Silvia, que é algo que a gente precisa tomar muito cuidado e que é algo que desvia do nosso foco. Já viu, assim, né? Quantas histórias tristes eu acho que a gente, quando você falou de coisas que pareciam pequenas, mas que nós tomamos uma decisão que pode custar muito alto. Eu lembro até, inclusive, daquele Ted Bundy lá, que foi um dos maiores psicopatas americanos, que matou inúmeras mulheres, e quando perguntaram para ele como é que ele escolhia as vítimas dele, ele falava, eu escolhi as boas pessoas, porque ele estava ali com uma muleta, com o braço engessado, enfim, e ele falava para a moça, eu não estou conseguindo colocar as minhas compras no porta-mala. E a moça boa, gentil, foi lá para ajudar o próximo, e era ali que ele acabava sequestrando as moças. Então, Silvia, quando você falou dessa questão de pequenas decisões, não sei por que me veio isso também, de nós pararmos de dar ouvidos para essas histórias tristes, né? Enfim, acho que você entendeu o que eu quis dizer. Isso é mesmo, mesmo muito importante, porque essas aparentes pequenas coisas do dia a dia, como eu falei, esses desafios da vida, têm grande parte das vezes a ver com essas pessoas manipuladoras que há uma percentagem grande de manipuladores que usam a autocomiseração, ou seja, a pena deles próprios, o fazerem comentários e contarem histórias tristes e que fazem com que nós, querendo ou não, nos desviemos do nosso propósito. Porquê? Porque há um termo que socialmente é sempre muito pejorativo e que eu enalteço sempre, faço sempre questão, faço campanha a favor, que é o egoísmo. Porque o egoísmo é diferente de egocentrismo. O egoísmo é nós protegermos o nosso ego. Não é o massajarmos exacerbadamente, mas é protegê-lo. E quando alguém, por exemplo, nos diz, estás a ser egoísta, podias vir comigo, podias fazer isto, não te custava nada, estás a ser egoísta. E eu penso, mas era isto que eu tinha decidido fazer, era isto que era mais conveniente para mim, mas como eu não quero ser egoísta e não quero que me chamem egoísta, eu vou-me desviar do meu caminho, vou-me desviar da minha rota para ir ao encontro daquilo que outra pessoa, que essa sim está a ser egoísta, porque me está a alterar o meu programa, o meu projeto, aquilo que essa pessoa me está a solicitar. E, portanto, para satisfazer o egoísmo da outra pessoa, eu vou-me desviar daquilo a que eu me propus. E, portanto, uma das maneiras que o outro tem de me levar a fazê-lo é precisamente fazer-me sentir pena dele. Quando nós optamos de uma forma, obviamente, radical
por não sermos de todo egoístas e achamos que isso é realmente uma coisa negativa, a grande parte das vezes isso está quase diretamente associado a esta necessidade, que isto é algo que tem que se trabalhar individualmente, esta necessidade de salvar o outro, não é? E quando nós temos a necessidade de salvar o outro, porque temos pena do outro, porque deixamos de fazer as nossas coisas para ir ao encontro do outro, porque achamos que devemos mudar a vida do outro, que devemos recuperar a vida do outro, grande parte das vezes tem a ver com os nossos próprios passados, não é? E temos a necessidade de fazer pelo outro aquilo que ninguém fez por nós e que nós gostaríamos que fizessem por nós. Isto também é algo que nós ouvimos muitas vezes: eu estou a fazer aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. E depois mistura-se isto com empatia, quando a empatia é outra coisa completamente diferente. É eu ter a capacidade de me colocar no lugar do outro, mas não significa que eu tenha que deixar de fazer aquilo que eu tinha para fazer aquilo que o outro precisa, porque imagina, Sónia, eu vou dar este exemplo que eu acho que é muito explícito. Se tu tens um problema e eu não tenho, e tu me pedes ajuda, obviamente que não me custa absolutamente nada ajudar-te. Agora, para eu resolver o teu problema e tu ficares sem problema, ficar eu com um problema, não faz sentido, certo? Porque inicialmente quem tinha o problema eras tu. Porque uma coisa é eu ajudar-te e resolvermos as duas o problema em conjunto, e isso é perfeito. Agora, tu, para resolveres o teu problema, passares o teu problema para mim e eu ficar com um problema que eu não tinha inicialmente, é de convir que não faz absolutamente sentido nenhum, e muitas vezes é aquilo que acontece, não é? Alguém te pede ajuda e tu, que não tinhas problema nenhum inicialmente, ficaste tu com um problema e a pessoa ficou com o problema resolvido. E, portanto, isso não é nada inteligente e lá está, é daquelas tais coisas que nos fazem desviar do nosso foco diariamente. Mas isto é algo que acontece diariamente, e daí eu estar a dizer que até mesmo para quem tem mínima noção daquilo que quer, é mesmo muito importante, não é ser radical, não é ser intransigente, eu não estou a dizer nada disso, não é por sermos super egoístas ou egocêntricos, mas é muito importante que nós façamos estas análises e pensemos que isto realmente é assim tão importante. O que é mais importante? É ajudar esta pessoa, é eu sair daquilo que eu estou a fazer, é grave se eu sair daquilo que estou a fazer, aquilo que eu tenho para fazer é assim tão importante, e fazer estas análises, estes pontos de situação mais ou menos constantes, para que eu perceba se, mesmo quando eu tenho que me desviar, e às vezes é importante nós nos desviarmos, não é? Porque também não podemos ser ali, termos assim duas palas e não vermos nada. Mas se nós formos fazendo pontos da situação, mesmo que nos desviemos da rota, nós conseguimos retomar novamente para o ponto que era necessário e não nos perdermos de nós próprios. Soira. Silvia, mas você concorda que, por exemplo, o meu pai falava assim, uma coisa é você ajudar a colocar a carga no burro, outra coisa é você carregar a carga, né? Que é isso que você está dizendo. Mas, assim, uma coisa que eu fico pensando todas essas questões, aí de novo eu volto na questão, inclusive, pensando nessa questão do foco, eu queria saber de você duas coisas, antes de eu formular mais alguma outra pergunta. Eu queria que você me dissesse um pouco, quando nós próprios criamos situações para nos desviarmos daquilo que seria o foco, e quando é que, porque nós estamos trazendo muito essa questão dos outros, e você colocou uma coisa que eu achei muito importante, que é fato: o indivíduo, ele é fruto do meio, e até uma experiência que eu tive muito recentemente, né? Eu normalmente, quando eu chego nos lugares, eu gosto de sentar no fundo, porque eu também sigo aquela máxima bíblica que é melhor te chamarem para ir para frente do que você estar lá na frente e mandarem você sentar para trás. Então, a minha tendência é sempre ficar mais ao fundo. Mas eu também tenho uma questão... Antes de já de que suportado, não é? Mas também tem uma questão estratégica que eu gosto de sentar no fundo, porque eu tenho essa, até por uma questão de neurodivergência, eu tenho essa facilidade de captar todos os movimentos
que acontece no ambiente. Então, assim, eu sei se o pessoal está fingindo que está tudo bem, mas tem alguma coisa errada acontecendo. Eu vejo quando, sabe assim, eu filmo tudo, né? Então eu estou sentada lá no fundo e eu estou definindo os panoramas. E recentemente eu cheguei num lugar, fui prestigiar uma amiga e sentei lá no fundo e fiquei olhando. E assim, eu percebi que eu tomei a atitude certa em ter saído de determinada situação, porque quando eu observei as falas, inclusive assim, umas falas até que são falas de engano, eu olhei aquilo e eu falei, gente, ainda bem que eu não faço parte disso, porque eu não tenho o perfil que essas pessoas, ainda que queiram se colocar em determinadas posições, eu não tenho esse perfil, sabe? Essa fala de engano com quem não tem o domínio da informação. E aí eu vou fazer uma analogia dentro desse ponto, e por favor, não entenda isso como arrogância, é só uma analogia mesmo, mas eu me senti como se fosse uma leoa no meio das hienas. Então eu percebi por que que as coisas ali dentro não avançavam, porque as hienas estavam interessadas naquilo que eu trazia, mas quando eu tentava avançar em alguns pontos, elas tentavam de alguma forma é, me atacar ali, né? E aí eu fui participar de um outro evento dias depois, com o pessoal da minha área, enfim, né, com uma mulherada espetacular, assim. E eu lembrei de uma frase do meu pai, né? Quando você está com os bons, você se torna igual ou melhores que eles. Quando você está com os maus, você se torna igual ou pior que eles. E eu pensei, como é bom você estar com os bons, né? Porque aquilo realmente te puxa para cima, te eleva, e você sente que a energia é diferente, ou seja, eu me senti uma leoa correndo com outras leoas. Eu não sei se ficou claro para você mais ou menos a analogia. Mas isso tudo para explicar aquilo que a gente está colocando lá na frente, que foi o que eu coloquei logo no início, né? Ou seja, quem são as pessoas que estão partilhando do mesmo propósito que você? Mesmo que elas estejam ali em lugares diferentes, ou até com atividades diferentes, enfim, mas que o propósito, Silvia, às vezes não é nem não pode não ser uma coisa definida, né? As pessoas entendem que o foco é algo, eu sei o que eu quero da vida. Não necessariamente, né? Eu acho que muitas vezes quando a gente pega na história de grandes feitos, você vai ver que aquelas pessoas estavam no momento em que elas não sabiam exatamente o que elas iam fazer, né? Então, não é essa coisa não é nesse sentido. Porque às vezes a única coisa que a gente pode pensar é que o nosso foco é que a gente quer fazer o bem, né? E, e aí, quando eu falo de alinhar, é exatamente isso, porque também não é um julgamento, né? Se eu quero fazer bem e a pessoa só quer sair na foto, tá tudo bem, não é, isso é uma questão dela. Agora, eu acho que a grande questão para nós é entender exatamente o que eu acho que a gente pode chamar de propósito, sem ser essa coisa fantasiosa do isso me faz bem, não é nesse sentido. Eu acho que é uma coisa assim, tipo, o que que faz seu coração inflamar, né? Assim, e quem são essas pessoas que quando você está ali, você fala assim, nossa, eu fui fazer um projeto social com crianças e eu voltei animado, voltei revigorado. Enfim, eu estou te dando vários exemplos para tentar explicar um pouco. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Sim, claro que sim. E há aí várias coisas que eu gostava de comentar, mas uma delas, vou começar pela no que diz respeito ao desvio do foco. Falámos aqui dos desafios e é quase como se nos fossem às vezes colocando cascas de banana para nós escorregarmos ou para nós nos desviarmos, umas vezes propositadamente, outras não, quero acreditar. No entanto, talvez aquilo que nos devemos preocupar mais ainda é com a autossabotagem, não é? Acho que era isso que tu te querias referir, quando somos nós próprios que é quase como se arranjássemos
desculpas ou questões que justifiquem não atingirmos o nosso objetivo. E obviamente, quanto a isso, é mesmo importante fazer um trabalho interno. Não há programa nenhum que nós não falemos disso, talvez porque seja o mais importante, que tem a ver com o autoconhecimento, porque tu não consegues ter um foco ou trabalhar no teu foco independentemente, e como dissemos há pouco, o teu foco não tem que ser, e se calhar nem deve ser, igual do princípio ao fim, porque tu não podes ter o mesmo objetivo aos 10 anos que tens aos 20 ou que tens aos 50, não faz sentido e, portanto, obviamente que esse objetivo tem que ser trabalhado, tem que ser ajustado, tem que ser completamente modificado ou tem que ser mesmo posto de parte, porque, entretanto, nós somos outras pessoas e isso é mesmo muito importante. Agora, tudo tem que passar pelo autoconhecimento, porque tu só podes, mais do que aquilo que queres, é importante saberes aquilo que tu precisas para ti, aquilo que te faz bem, aquilo que vai ao encontro. Às vezes nem é da pessoa que tu és, mas é da pessoa que tu queres ser e perceber se as tomadas de decisão que tu tens te aproximam ou te afastam da pessoa que tu queres ser. Porque tu podes ainda não ser aquela pessoa, mas tens todo o direito de querer ser outra pessoa diferente daquela que és, até porque não vais ficar sempre igual. E quando tu te das conta, porque nós damos-nos conta, se quisermos efetivamente, nós damos-nos conta que estamos a fazer autossabotagem. E quando isso acontece, significa, em primeiro lugar, que não te estás a respeitar, não é? Que estás a criar conflitos, estás a criar problemas ou condições para que as coisas não se realizem. E tens que perceber o porquê, o que é que te leva a fazer isso. E grande parte das vezes, não quer dizer que seja essa a única razão, mas grande parte das vezes é porque tu não te sentes merecedor das coisas às quais tu te propuseste, não é? Alguém te fez acreditar que tu não eras suficientemente boa ou suficientemente válida para teres aquilo que tu idealizaste e aquilo que tu sonhaste para ti. E muitas vezes tem a ver com o facto de ter sido repetido tantas vezes ou de ter sido dito numa altura da tua vida em que tu ainda te estavas a formar enquanto ser humano, ainda estavas a construir os teus valores e, portanto, foi nisso que tu acreditaste, que não eras suficientemente válida e suficientemente merecedora. E depois aquilo que acontece é que quando, por um acaso da vida, as coisas até se conjugam no sentido de tu te concretizares e tu atingires o teu objetivo, és tu próprio que te vais sabotar, és tu próprio que vais criar situações para que isso não se concretize, porque tu não sabes lidar com essa realidade. São realidades que não foram idealizadas na tua mente e, portanto, são muito difíceis. Infelizmente, muitas vezes estamos mais preparados para as coisas negativas do que para as coisas positivas. E isso é algo que é feito através da educação, através da modelagem, através daquilo que nos é transmitido. Os cenários positivos ou negativos, os cenários de confiança ou de insegurança são-nos transmitidos, não é? E, portanto, nós vamos também construindo a nossa personalidade com base nisso. E por isso é que grande parte das vezes nós vemos pessoas que não têm foco, não têm capacidade, pegam e largam, começam coisas e não as terminam, têm projetos mas depois não os metem em prática. E tem a ver com tudo isso, com todas essas circunstâncias. O que é que nós falamos? Tem a ver com a própria autoconfiança, tem a ver com pequenas tomadas de decisão que são desvalorizadas, com falta de humildade e que nós podemos pensar que não são assim tão importantes, não é? Porque é como nós estarmos a poupar dinheiro, não é? Vou dar este exemplo. Como nós estamos a poupar dinheiro para uma determinada situação e não faz mal se eu gastar 5 euros aqui hoje e se eu gastar 10 euros ali amanhã, e isto vai acontecendo, e quando eu dou conta, eu estou cada vez a desviar mais do meu objetivo, que era juntar aquele dinheiro naquele determinado espaço de tempo para aquele objetivo, não é? Obviamente não foram aqueles 5 euros, foram aqueles 5, mais aqueles 10, mais aqueles 5, mais aqueles 10, foram fazendo com que eu me afastasse. E, portanto, já estamos aqui a falar em vários pilares que nos fazem desviar do nosso foco. O primeiro deles, obviamente, é a autoconfiança.
Depois são as pequenas tomadas de decisão, claro que as grandes também, mas essas são mais do que evidentes, mas muita atenção às pequenas tomadas de decisão diárias, que nós sabemos que não vão ao encontro daquilo que é o melhor para nós, e vou-me repetir propositadamente que muitas vezes é aquilo que nós queremos, sim, é aquilo que nós queremos, é aquilo do momento, é aquilo que nos satisfaz no momento, mas que nós sabemos que não é o melhor para nós a longo prazo, e portanto isso faz-nos desviar. Cuidado com as decisões relativamente às pessoas com as quais nós nos rodeamos. Claro que há pessoas que é muito mais difícil nós nos afastarmos por via de serem da nossa família, ou de serem colegas de trabalho, ou de serem nossos vizinhos. No entanto, quando nós não conseguimos criar um distanciamento geográfico, pelo menos tentemos criar um distanciamento emocional, não é? Nós não nos envolvermos com aquelas pessoas, não permitirmos que elas nos invadam e que deem pareceres e que nos influenciem, que nos manipulem, de maneira a nós nos desviarmos. Portanto, muita atenção às pessoas com quem nós nos rodeamos. E depois, mesmo só para finalizar, acho que eu gosto sempre de deixar isto, porque isto acaba por ser o elo de todas as coisas que nós falamos, o autoconhecimento, porque eu acho que é sempre a base de tudo, porque quando nós nos conhecemos, quando nós refletimos sobre nós próprios, nós nos analisamos, nós percebemos se ainda é aquilo que nós queremos, se estamos satisfeitos, se estamos a ir ao encontro daquilo a que nos propusemos, se era aquilo que nós tínhamos pensado para nós conseguimos perceber se nos estamos a desviar ou não. E às vezes esse desvio, como disse há pouco, pode ser positivo, porque eu podia realmente estar a querer alguma coisa para mim que não era o melhor e, entretanto, surgir outra situação que até é mais positiva. Mas só fazendo esta autoanálise, só tendo este autoconhecimento, é que eu consigo fazer um ponto de situação. Soeira. Bom, Silvia, estamos caminhando aí para os finalmente. Eu acho que dentro do que eu estava pensando, você, como sempre, foi extraordinária, abrangeu tudo. E aí eu acho que fica essa dica, né? Talvez a gente acabe aí um ano pensando, né? E acho que acontece com todo mundo, né? A gente acaba um ano cansado e fica pensando assim, o que a gente deveria ter feito? Por que eu estou cansado se eu nem fiz tanta coisa assim? E talvez seja um dos principais pontos de reflexão, né? Para onde foi tanto o meu pensamento e o meu foco esse ano? Será que eu estou focando nas coisas que realmente fazem propósito para mim? Porque assim, antes de nós começarmos a pensar o que nós queremos para o próximo ano, e talvez eu acho que a gente nem consiga todo ano chegar, atingir os nossos propósitos, exatamente porque a gente não consegue no final do ano fazer essa análise de onde é que está indo o nosso foco. E aí eu coloco o foco dentro do ponto que eu e a minha mentorada estávamos pensando, que é a questão do tempo, né? Porque dinheiro, essas coisas todas você recupera, mas a única coisa que nós não recuperamos é o nosso tempo. Por isso que essa questão do foco, ela se torna tão importante. Então, quem são essas pessoas? O que nós estamos fazendo que está desviando o nosso foco? Por que a gente está fazendo isso? Quem são as pessoas que a gente está partilhando a vida e até que ponto essas pessoas têm a ver com o nosso propósito, com o nosso foco, enfim, né? Eu acho que essas reflexões são muito importantes, porque vai ajudar. Eu lembro que até um dos primeiros programas que a gente fez no ano seguinte ao início das Desconversas foi falando sobre o luto, né? E não é só sobre o luto da morte, né? Física, da morte literal, mas assim, é deixar morrer aquilo que já não serve para nós, né? Até quando você coloca janeiro, luto, eu e a Silvia ficamos dando risada, depois eu falei, mas faz total propósito, né? Porque o que nós vamos deixar morrer para de fato conseguir planejar coisas novas? E eu acho que olhar para essa questão do foco, por isso que me pareceu tão importante trazer esse ponto para a Silvia,
é fazer essa análise, assim, do que é que eu tenho que me afastar, por mais tentador que isso possa parecer em alguns aspectos, mas o quanto de identidade eu tenho realmente em relação àquelas situações. O que que eu busco realmente? Com quem que eu tenho que estar para para que essa missão avance, né? Porque eu fico pensando nessa questão das escolhas. Jesus foi tão sábio de ter ido direto para as pessoas que iam apoiar o projeto dele e não para as pessoas que iam derrubar, porque assim, o que adiantar ele aparecer ali e o pessoal ainda falar que era mentira, né? Então ele foi para quem acreditava nele, para quem ia fazer o propósito dele e seguir adiante. Isso é tão interessante, né? Que assim, ele não se desviou do foco, nem numa pequena coisa, né? Que a Silvia falou tão, e eu achei tão importante, porque nós somos pegos exatamente nas coisas pequenas. Então, Silvia, eu queria te agradecer por por permitir que eu trouxesse esse tema, por partilhar a tua percepção profissional com alguém que é leigo, né? Que só pensa demais. É, e assim, agradecer uma vez mais quem nos acompanha, quem sempre nos apoia, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois. Não sei se a Silvia vai querer gravar algum programa para a semana seguinte. Ela é a boss, então se ela decidir. Mas se isso não acontecer, desde já eu quero desejar um feliz Natal para todo mundo. E talvez até colocar essa questão do foco, talvez até fazer um Natal diferente, né? Não com a ceia diferente, mas talvez até nem estar com aquelas pessoas que não fazem questão da nossa presença, mas que a gente se coloca ali, né, Silvia? Talvez seja interessante se colocar em foco, e colocar a sua saúde mental em foco também nesse Natal, né, Silvia? Então, deixo desejar meu beijo a todos. Vou deixar para a Silvia a incumbência de encerrar o programa hoje e até a próxima. Beijo. Bom, então, é isso mesmo. Aquilo que eu deixo para o final de ano é mesmo isso, é fazer uma reflexão se cada um de nós se aproximou daquilo que pretendia para si próprio, não é? Se deu alguns passos. Obviamente que vão surgindo situações e às vezes nós temos mesmo, não conseguimos avançar tanto como pretendíamos, mas é importante fazer essa análise. Se nos aproximamos, se fomos ao encontro, se seguimos o caminho que pretendíamos seguir, e se por um acaso não nos perdemos completamente e não deixamos nas mãos de outros aquilo que nós pretendíamos para nós. Eu li uma frase há bem pouco tempo que considerei, obviamente que há sempre exceções à regra, mas que eu achei que era muito interessante e que diz que o teu resultado ou a pessoa que és está ou é no tempo que tu dedicas. E é mesmo assim, não é? No tempo que tu dedicas às tuas pessoas, no tempo que tu dedicas aos teus projetos, no tempo que tu dedicas àquilo que tu queres realmente, porque claro que a vida muitas vezes nos atropela, mas quando nós queremos mesmo, nós arranjamos tempo, nós arranjamos forma de estar e de fazer e de ir ao encontro daquilo que nós queremos e por isso mesmo, e só quando nós refletimos sobre isso, se realmente estamos a gerir, porque há pouco tu falaste na questão do foco e o foco não pode estar indissociado da energia, porque o teu foco é a tua energia, onde tu dedicas a tua energia, onde tu dedicas o teu tempo, não é? Que obviamente é das coisas mais importantes que nós temos e é isso que temos que pensar, que não volta atrás, o tempo não volta, não é? E é como a energia, muitas vezes nós despendemos a energia da qual nós necessitamos e estamos a despendê-la no sítio errado, com as pessoas erradas, nas situações erradas, e é esta reflexão que penso que todos façam e também vou eu fazê-la, esperemos que todos consigam fazer para redirecionarmos, ajustarmos a nossa rota, se necessário for, esperemos que seja sempre tempo disso. Um beijinho a todos, boas festas. Eu não posso prometer, porque não quero falhar, vou tentar ainda fazer um programa ainda este ano, mas estaremos por cá, de qualquer das formas. Um beijinho muito grande, boa noite.